Olá, é um prazer estar com você aqui no Congresso de Hipnose Neurosensorial. É uma grande honra fazer parte desse time de profissionais brilhantes. Eu sou a professora Beatriz Acâmpora e o meu tema da palestra desse Congresso de Hipnose Neurosensorial é justamente como fazer um atendimento online. Como é que a gente pode, especificamente, utilizar os recursos da hipnose neurosensorial na modalidade de atendimento online. Isso para você que quer ser um cliente de hipnose e está ainda na dúvida se essa modalidade pode ser utilizada online, e também para você, profissional da área da saúde, que deseja saber que tipo de ferramentas nós podemos disponibilizar para o atendimento online. Então, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam começar a ver aí a questão de como é que a hipnose pode ter esse atendimento online de uma forma realmente extraordinária. Eu sou, então, a Beatriz Acâmpora e nós vamos falar nessa palestra de como é que nós podemos usar a hipnose neurosensorial em atendimentos online. Está aqui eu, Beatriz, psicóloga, doutora em saúde pública, mestre em cognição e linguagem, pós-graduada em hipnose clínica e organizacional, especialista em desenvolvimento de pessoas e também autora do livro Manual de Hipnose Neurosensorial, juntamente com o professor João Oliveira, que também, por acaso, é o meu marido. Então, diante disso, claro, tem muitas outras especializações aqui que eu não coloquei, muitos livros publicados, temos mais de 30 livros publicados, mas eu quis destacar aqui o Manual de Hipnose Neurosensorial da WAK Editora, que você adquire com facilidade no site da editora www.wakeditora.com.br, e aí você digita lá, Manual de Hipnose Neurosensorial, e você vai encontrar várias técnicas exclusivas, criadas com exclusividade, com direitos autorais, para que você possa usufruir também dos benefícios da hipnose neurosensorial. A hipnose neurosensorial é uma prática na qual você vai poder entrar em contato profundo com você mesmo. Dentro de hipnose, nós temos, utilizando a hipnose como uma ferramenta dentro do setting terapêutico, principalmente eu que sou psicóloga, e utilizo a hipnose como uma ferramenta poderosa dentro do processo de terapia. Então, a gente entra num contato profundo conosco. Eu utilizo a hipnose neurosensorial na minha vida, né, de uma maneira geral, também com estratégias e recursos de hipnose, e a hipnose neurosensorial, ela pode contribuir para que a pessoa entre em contato profundo com o seu ser, com aqueles aspectos do seu ser, aspectos da sua psique, que precisam ter algum tipo de trabalho a ser feito, algum tipo de ressignificação de conteúdo, para que essa pessoa possa, então, lidar com algumas vivências, experiências, emoções e traumas. Nós sabemos que nem sempre as nossas experiências são agradáveis. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos experiências que são desagradáveis. Mas cabe também a cada um de nós conseguir entrar em contato com essas experiências e compreender o que essas experiências têm a nos ensinar. Isso, às vezes, é muito difícil de fazer sozinho. Porque quando você tem alguma dor, alguma coisa que te impacta emocionalmente, a tendência é que você queira fugir dela para que você não tenha essa dor vivenciada, para que você não experimente essa dor muito fortemente. Então, também é importante a gente compreender que algumas coisas no setting terapêutico fica mais fácil da gente visitar, da gente ressignificar, da gente conseguir compreender aquele conteúdo, ok? Então, isso também vale a pena a gente destacar. Nem tudo a gente consegue lidar sozinho, e às vezes a gente precisa, sim, de ajuda terapêutica. E saber reconhecer o nosso momento de pedir ajuda é tão relevante quanto conseguir resolver alguma questão sozinho. A hipnose neurosensorial vai facilitar processos de transformação, contribuindo para a mudança que as pessoas desejam em suas vidas. Isso porque todo o processo da vida de amadurecimento é um processo de transformação contínuo. Nós queremos, sim, melhorar, aprimorar e mudar.
Aí você poderia falar, não, mas eu não quero mudar, eu não quero melhorar. Isso é quase impossível, né? Você hoje não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Com certeza você amadureceu. Então, não mudar não é uma possibilidade, não é uma escolha. Todos nós melhoramos e nos aprimoramos. E ainda bem que isso acontece. A hipnose neurosensorial vai ser uma ferramenta para que você possa entrar em contato com aspectos do seu ser que você não teve acesso, ou aspectos do seu ser que te causam dor hoje, de alguma maneira, uma dor emocional, um conflito emocional, para que você possa ressignificar aquele conteúdo e possibilitar na sua vida a mudança que você deseja. Não só a mudança, mas principalmente uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. É isso que todo mundo quer, né? A gente quer ser feliz, a gente veio aqui para ser feliz. E essa mudança, ela depende muito, essa mudança de construção diária de felicidade, ela depende muito da sua atitude diante da vida, da sua posição diante da vida. E a hipnose neurosensorial pode ser essa ferramenta que vai contribuir para o seu estado de felicidade e para a construção desse estado de felicidade. Também é uma ferramenta poderosa e que possibilita a pessoa, a partir do processo terapêutico, se recriar e ser mais feliz. É exatamente isso, né, que a gente está falando aqui. Permite que a gente se recrie, que a gente seja mais feliz, que a gente consiga lidar com as situações de uma forma melhor no nosso cotidiano. Um dos aspectos importantes e que eu gosto de trabalhar em hipnose neurosensorial é justamente utilizar recursos e ferramentas da hipnose. Então, eu vou falar um pouquinho da hipnose de uma maneira geral e um pouquinho da hipnose neurosensorial. A gente sabe que tem também outros palestrantes que também vão abordar essa temática, mas cada um aborda diante do aspecto que tomou para si na sua prática terapêutica, na sua prática também enquanto profissional da utilização da hipnose como ferramenta. Então, a hipnose é um recurso para que você possa acessar a sua mente, acessar os seus conteúdos internos. Geralmente, a gente utiliza o fechar dos olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente cessa todos aqueles estímulos externos para conseguir olhar para dentro. Então, de olhos fechados, é possível fazer de olho aberto? É. Mas a gente geralmente, de uma maneira geral, a gente utiliza de olhos fechados, principalmente no setting terapêutico. Porque quando você está assistindo uma televisão, está muito concentrado e alguém fala com você, por exemplo, e você não presta atenção, ou você não ouve o que a pessoa está te dizendo, porque você está focado, isso é um estado de transe, é um estado de consciência. Então, a hipnose é um dos estados de consciência, um estado mais aprofundado. Quando você está em transe, está em estado diferente de consciência, um dos estados de consciência, o que acontece é que você acessa as suas informações internas. Todas as informações estão disponíveis para nós, todas. Todas as informações das nossas experiências, das nossas facilidades, das nossas dificuldades, estão disponíveis para nós. O que ocorre? Nós não acessamos essas informações. Na hipnose, a gente consegue acessar cada uma das informações que são importantes para um dado momento. Ah, então eu vou acessar tudo o que eu já vivenciei na minha vida, todas as experiências, para poder resolver tudo na minha vida? Claro que não, né? Isso é quase impossível, a gente não precisa fazer dessa forma. Mas, principalmente, situações que precisam ser resolvidas ou acabadas. Quantas situações na sua vida você tem que estão abertas? Aquela ferida que de vez em quando é mexida e que nunca termina, parece um sofrimento interminável, ou algo na sua vida que de vez em quando volta, é cíclico. Você vai, está caminhando, fica bem, aí de repente acontece alguma coisa, aí você vai, fica mal de novo, aí daqui a pouco você está caminhando, fica bem de novo, e sempre coisas disfarçadas, mas que têm o mesmo pano de fundo. É muito importante que a gente consiga também se auto-reconhecer. A hipnose é uma ferramenta que vai te dar autonomia, autoconsciência. Você vai começar a também desenvolver o seu autoconhecimento, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Então, se reconhecer suas próprias emoções, se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto um ser vivente que está aqui fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa. Você vai conseguir, através de você poder olhar para dentro de você, lidar melhor com aqueles fantasmas lá do passado, para que você compreenda que o seu pai, a sua mãe, a sua família deram para você aquilo que eles tinham para dar, que ninguém dá o que não tem. Então você vai mudando a sua atitude à medida em que você vai reconhecendo os cenários que fizeram parte da sua vida e que esses cenários
tiveram sim aspectos negativos, mas também te trouxeram habilidades, aprendizados, conhecimentos que tornaram você quem você é hoje. Isso é altamente relevante, a gente conseguir compreender que nós nos desenvolvemos ao longo da vida. A hipnose vai te levar, então, para dentro de você. Alguma dificuldade que as pessoas possam ter é quem nunca parou para pensar na sua própria vida, nunca entrou em uma atitude autorreflexiva para parar e pensar e avaliar. Então, talvez possa ser no início um pouquinho mais difícil, mas com a prática, a pessoa na primeira, segunda, terceira sessão, a pessoa já vai começar a perceber que como é bom olhar para dentro de si e resolver algumas questões internas, porque é isso que a hipnose faz. A gente vai lá na questão e ajuda a resolver, a dar um novo sentido, isso é a palavra ressignificar. O que a palavra ressignificar significa? Colocar um novo significado diante de uma situação que você vivenciou ou de uma emoção que você experienciou ou ainda da sua ideia a respeito de uma experiência. Porque todos nós temos uma ideia a respeito da experiência que nós vivemos. E se você pegar duas pessoas que viveram a mesma experiência, muito provavelmente as duas pessoas vão ter ideias diferentes ou percepções diferentes a respeito daquela mesma experiência. Eu posso falar isso porque eu tenho uma irmã gêmea univitelina, que é a Bianca Câmpora, e nós vivenciamos muitas experiências em conjunto, porque somos gêmeas univitelinas, então experienciamos coisas compartilhadas. Mas a experiência de cada um, a percepção dessa experiência é diferente, é única, é individual. E essa percepção, que em algum momento para mim trouxe sofrimento, para ela já não trouxe. E alguma coisa que para ela possa ter trazido sofrimento, para mim já não trouxe. É quase impossível a gente passar pela vida sem ter nenhum tipo de impacto emocional ou de sofrimento, porque nós temos as nossas identificações, nós vamos nos identificando com as coisas. E a hipnose vai te ajudar você a olhar para dentro de você e perceber o que é que me causa esse sofrimento, como eu posso olhar isso de um outro contexto, a partir de um novo cenário, como é que eu posso resolver isso internamente. E para isso a gente tem um hipnoterapeuta. O papel do hipnoterapeuta é nada mais, nada menos do que ser um facilitador desse processo de hipnose neurosensorial. O que a gente utiliza? A gente utiliza biofeedback, então a gente pode utilizar aí alguns aparelhos eletrônicos como o medidor ou verificador de temperatura, para a gente saber como que aquela pessoa está. A gente pode utilizar oxímetro, a gente pode utilizar recursos, por exemplo, como... além da ancoragem, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, vou dar um exemplo de ancoragem, fazer um exercício de ancoragem com vocês, a gente pode também estar utilizando cores. Então, instrumento como strobel, de luz, de lâmpada, e lâmpadas coloridas, com as quais a gente pode estar também estimulando essa pessoa a partir de determinadas cores, com exercícios, por exemplo, de um oxigênio, uma luz azul, uma luz vermelha que possa estar estimulando essa pessoa, dependendo do objetivo que ela queira, de acelerar o seu metabolismo, de emagrecer, tudo depende do objetivo. Então, quando o cliente chega, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista para compreender bem como aquela pessoa funciona e o que está causando sofrimento para aquela pessoa naquele momento, ou qual é a demanda dela. O que é uma demanda? É aquilo que a pessoa traz como sintoma, ou como uma queixa para você. E quando a pessoa traz essa queixa ou essa demanda, a gente já avalia como é que a gente pode utilizar os recursos da hipnose para auxiliar aquela pessoa a ter um ganho grande e rápido na vida dela. A vantagem da hipnose neurosensorial é rápido. Então, os recursos que nós utilizamos realmente são mais rápidos. Vou falar um pouco da minha prática, né, daqui a pouquinho, mas é importante a gente já ir compreendendo que outros recursos a gente pode utilizar, então, dentro de hipnose. A gente pode utilizar, dentro da hipnose neurosensorial, cheiros e aromas, perfumes. A gente pode utilizar habilidade tátil. A gente pode utilizar alguns estímulos visuais, sempre dependendo daquela pessoa que está diante da gente e da demanda dela, o que é requerido para aquela situação. Vou voltar aqui para a apresentação, para que a gente possa, então, continuar falando um pouco a respeito da hipnose neurosensorial. Como que é a psicoterapia com a hipnose neurosensorial? Ela vai envolver uma entrevista para compreender o que aflige a pessoa naquele momento, então é uma investigação
por gostos, preferências, medos e o que a pessoa está buscando. Por que a gente faz uma entrevista inicial? Porque dentro de hipnose nós utilizamos indução e sugestão. Indução é quando a gente utiliza algumas técnicas para levar a pessoa a esse estado de consciência mais aprofundado, em que estão disponíveis para ela, em que ela consegue acessar as informações para que ela consiga dar um novo sentido para aquelas situações, para fechar aquela situação emocionalmente ou mentalmente. Então, eu preciso saber o que ela detesta e o que ela gosta. Por exemplo, gostos por comida, por frutas, gostos por cores, por lugares. Eu já tive casos de pessoas, por exemplo, que tinham medo de mar, medo de cachoeira, que tinham aversão. Então, se eu sei que água, por exemplo, é um estímulo aversivo para uma determinada pessoa, na minha sugestão, inicialmente, pelo menos, eu não vou utilizar a água como um estímulo de benfeitoria. Não para ela relaxar. Ah, relaxa, imagine que você está numa cachoeira. Se for numa primeira vez, aquilo vai causar um desconforto tão grande naquela pessoa que muito provavelmente ela nem vai voltar para o processo terapêutico, ela não vai querer a segunda sessão. Então eu preciso conhecer os gostos, as preferências, os medos que aquela pessoa tem. Ah, medo de altura, medo de ficar confinado em elevador. E o que ela está buscando. Porque às vezes o que ela está buscando não tem nada a ver com os medos dela. É um problema que tem que ser resolvido com o marido, a esposa, o esposo, com o cônjuge. Ah, é uma questão de relacionamento familiar, alguma coisa lá da infância, algum trauma de infância. E às vezes não tem a ver especificamente com aquele medo. Mas muitas vezes a gente também vai vendo nos desdobramentos da hipnose como recurso terapêutico, que às vezes vai ser o pano de fundo, pode ser o mesmo pano de fundo que causa um determinado medo. Mas aí a gente vai trabalhar isso depois. Uma das coisas que a gente sempre faz na hipnose é nunca ir direto, vou direto no medo da pessoa. Isso é possível, mas também pode causar um grande desconforto. Então, as primeiras sessões é para criação de vínculo. O hipnólogo, ele tem que criar um vínculo com aquela pessoa para que haja uma confiança. E sempre saber que a gente não deve tirar sintoma de ninguém. Eu não vou tirar o sintoma da pessoa. A pessoa está com medo, então, a partir de agora, isso é possível, a hipnose é. Agora, a partir de hoje, você não tem mais medo, ou esse medo está suprimido. Mas isso vai me servir de quê? O sintoma, e todo sintoma, é um aviso. É um aviso. Seja sintoma físico ou emocional, psicológico, é um aviso, é um pisca-alerta. Igual uma febre é um sintoma que diz que tem alguma coisa errada com o funcionamento físico e corporal. Um sintoma emocional, ou um sintoma de um medo, por exemplo, também visa preservar ou evitar que a pessoa passe alguma situação em que ela seja colocada à prova ou se veja numa situação como uma situação de apuro, uma situação difícil, e ela venha a ter um grande sofrimento. Então, o medo, os nossos medos, aqui eles servem para a gente, na grande maioria das vezes, como uma camada de proteção para que a gente não sofra novamente. É para isso que serve o medo. Para eu trabalhar o medo, eu preciso compreender quais são os ganhos secundários, o que aquela pessoa ganha com aquele medo, o que ela perde com aquele medo, para poder eu trabalhar o medo. Então, a gente vai trabalhando em cada aspecto que a pessoa traz para a gente. Geralmente, a gente começa pela queixa que a pessoa traz, pela demanda que a pessoa traz. Então, se você, nesse momento, deseja conhecer melhor como funciona a terapia com a hipnose online, a forma que a gente está explicando aqui serve tanto para quem quer conhecer e quer ser um cliente de hipnose online, como também para aquela pessoa que deseja trabalhar com a hipnose online. Então, a primeira coisa eu preciso saber, eu tenho um questionário que eu fiz, né? Esse questionário é para a gente descobrir quais são as preferências dessa pessoa. Então, eu preciso saber as preferências, as aversões que ela tem, como ela funciona, quais são as relações mais importantes da vida dela, o que ela valoriza, o que é valoroso para ela. A partir desses recursos que ela me oferece, que ela me oferta, das informações, eu já vou começar, então, a trazer uma noção de como ela funciona, e eu vou utilizar essas informações em benefício no setting terapêutico. A partir disso, a gente vai começar construindo um diálogo terapêutico. Esse diálogo terapêutico é uma conversa mesmo, em que a gente vai buscar compreensão da expressão do sujeito no aqui e agora. Como que ele funciona, como que essa pessoa está lidando com as informações dela no momento presente, no aqui e agora. Então, a partir do momento em que a gente consegue observar
esse diálogo terapêutico, essa compreensão da expressão desse sujeito, no aqui e agora, a gente vai começar a delinear. Então, como eu trabalho? Primeiro eu faço uma entrevista, a primeira sessão é para conhecer a pessoa, para compreender como ela funciona, como que ela está naquele momento, qual é a demanda dela, a queixa principal dela, e também outros aspectos de outras queixas, né, que possam surgir no desenvolver da terapia, do processo terapêutico. E aí depois, numa segunda sessão, na primeira sessão, a gente já pode utilizar alguma técnica de hipnose clínica e neurosensorial que vá trabalhar com a questão que essa pessoa está trazendo. Quando a pessoa já vem de um processo terapêutico longo, em que ela teve ganhos, mas ela não resolveu explicitamente aquele ponto, fica mais fácil ainda da gente trabalhar aquele ponto específico, porque ela já tem um acompanhamento, já veio de uma terapia, já se trabalhou, mas quando isso não acontece, então a gente vai trabalhando aos poucos com a pessoa. A gente utiliza as técnicas de hipnose clínica e neurosensorial como ancoragem, relaxamento muscular progressivo, aprofundamento dentro da hipnose, existem várias técnicas para a gente aprofundar, e também utilização de cores, utilização de perfumes, então tudo isso é possível da gente estar utilizando. Aí a gente vai buscar a expressão do sujeito sobre os seus insights, e como que ele se percebeu dentro da técnica da hipnose. E como que a gente pode pensar nessa proposta? Depois que a gente utiliza alguma técnica de hipnose, primeiro que é uma ilusão muito grande, às vezes as pessoas pensam assim, eu quero trabalhar toda essa proposta de que a pessoa vai estar buscando entrar num transe e não lembrar de nada. Não lembro de nada. Isso não existe. Não dentro do processo terapêutico. Existe quando você vai fazer uma analgesia, uma cirurgia em que a pessoa tem um pavor, por exemplo, de agulha, e aí, isso muito mais para médicos, para odontólogos, né? E aí vai fazer algum tipo de cirurgia, então você precisa botar o sujeito num transe muito profundo. Para nós que estamos dentro de um site terapêutico, utilizando a hipnose como hipnose clínica, a gente quer um transe intermediário, em que a pessoa tenha consciência de si, às vezes ela perde a noção do corpo, isso é normal, a noção do tempo, isso também é normal, mas é legal você compreender que essa pessoa, ela vai poder falar com você durante a prática. Então, uma das coisas que eu faço é já, no momento em que ela está lá, mais aprofundada no transe, a pessoa, eu falo para ela assim, agora eu vou te fazer perguntas, e você vai manter esse estado de relaxamento, vai manter esse estado de transe, de profundo, vai manter esse estado de transe e vai me falar mantendo o estado de relaxamento, mantendo seus olhos fechados. Falo isso com muita calma, muita tranquilidade. E eu faço a pergunta, o que você está percebendo agora? Qual o cenário que se apresenta para você? Qual a primeira imagem que veio à sua mente? Qual a primeira resposta que veio para você? Isso dependendo do que eu estiver trabalhando com essa pessoa. E aí, a partir desse momento, a pessoa começa a me dar as respostas. Em cima das respostas que o sujeito me fornece, eu vou criando um caminho junto com ele para resolver aquele problema, aquele conflito que ele veio trabalhar na terapia, ok? E por último, depois que a pessoa sai do transe, a gente conversa sobre os insights. Aí sim, depois da técnica de hipnose, a gente tem a expressão desse sujeito. O que é essa expressão, né? É a fala mesmo, né? Vai falar como que ele percebeu, como que foi aquela hipnose para ele, o que essa pessoa percebeu dentro, como insight, quais foram as respostas que surgiram, como que se percebeu dentro da técnica de hipnose, o que conseguiu resolver, o que percebe que ainda precisa ser melhorado, e aí depois a gente faz um encerramento, esse encerramento é com diálogo mesmo, pode ser que combine alguma coisa para fazer em casa, eu passo tarefa de casa, exercício para casa, auto-hipnose, eu acho que isso é muito válido, e a gente encerra aquela sessão. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês. Essa imagem é, por exemplo, uma das técnicas que, a partir do Zoom, que é uma ferramenta muito legal, né? Eu estou gravando aqui nessa plataforma no Zoom, é muito legal a gente poder compartilhar a tela. E existem outras ferramentas também que a gente pode utilizar para compartilhar a tela. Então, eu utilizo o Zoom, eu utilizo também o StreamYard, tem outras que a gente pode estar utilizando. E aí, aqui, por exemplo, eu posso compartilhar uma tela que tem uma imagem para trabalhar a fixação do olhar, como uma técnica de indução ao transe. Basta pedir para a pessoa olhar fixamente para a figura. Então, vamos fazer? Olhe fixamente para a figura, até os seus olhos pararem de piscar e você perceber que o seu olho parou de piscar, ou que está piscando cada vez menos. Você vai olhando, observando o centro dessa imagem, percebe que a imagem começa a movimentar.
começam a fazer linhas, as linhas começam a ter uma perspectiva diferente, a figura muda para você. E aí, quando seus olhos estiverem bem fixos, que fica cansado manter os olhos abertos, você pode fechar os seus olhos. E aí você fecha os seus olhos, preste atenção na sua respiração. Percebe o ar entrando e saindo de você. Relaxa o seu corpo. Relaxa os seus pés. Relaxa as suas mãos. Relaxa cada parte do seu corpo. E a gente vai fazendo um comando de relaxamento. Então, aqui, como é só uma demonstração, vou pedir para você inspirar e abrir os seus olhos. O que é contraindicado? Não pode fazer dirigindo, não pode fazer essa técnica numa situação em que você esteja fazendo alguma coisa em que você corra risco. Então, não vai fazer uma técnica dessa atravessando a rua, dirigindo, né, pilotando uma moto, nada disso é indicado. É muito importante que quando você for utilizar uma técnica com a pessoa, você dê as informações importantes, que é justamente de a pessoa estar num ambiente que seja seguro, que seja calmo, tranquilo, acolhedor. Caso ela relaxe, ela tem um encosto para a cabeça, que isso tudo eu vou falar no próximo slide, e eu acho que são considerações importantes, tá? Aqui eu quis apenas aproveitar essa imagem e mostrar que é possível a gente fazer uma indução a partir de uma imagem, mesmo eu estando no meu ambiente de trabalho online, e a pessoa também estar no ambiente online dela. Então, isso também é possível. Então, é super legal a gente compreender que a pessoa, primeiro, para fazer esse tipo de terapia online, a gente precisa ter um profissional, no caso aqui eu sou uma profissional que tenho muita confiança no meu trabalho, que sei o que estou fazendo, sei o que pode acontecer com a pessoa, então a gente já cria uma atmosfera e um ambiente propício para isso, que é combinado antes da terapia. Então, quando uma pessoa me procura, eu já informo para ela que ela tem que ter um ambiente confortável, que é preciso, e eu vou falar isso já já, vou mostrar um slide disso para vocês que eu preparei, que é preciso ter um sofá, ou uma poltrona confortável, que tenha um recosto para a cabeça, caso não tenha um recosto, que ela possa botar uma almofada atrás da cabeça, que é importante usar fone de ouvido, para que a gente possa manter tanto o sigilo profissional, como também ela ouvir bem a minha voz, porque às vezes os barulhos da rua, os barulhos externos, quando a pessoa está na casa dela, pode ser distrator, então isso acaba distraindo a pessoa, então eu dou essas informações também. Tem uma caixinha de lenço do lado, porque quando a pessoa vai no consultório físico, né, ou seja, na nossa clínica, a gente tem lá para oferecer o lenço de papel caso a pessoa chore. E na casa dela, ela vai precisar ter ela mesma, né, um rolinho de papel higiênico ou o lenço de papel, para caso ela venha chorar, ela poder, então, limpar suas lágrimas, suar o nariz, caso seja necessário. Além disso, também é muito recomendável que a pessoa tenha um ambiente em que não tenha outras pessoas próximas a ela, que ela tem que estar sozinha com ela mesma, porque é uma questão dela que ela vai resolver, então tem que ter esse sigilo, porque senão ela fica preocupada que tem outras pessoas ouvindo, que a outra pessoa vai saber de algo que é íntimo dela, que é particular dela, como eu também, estou fazendo uma gravação aqui, eu nem precisaria estar com fone de ouvido, mas eu acho relevante a gente manter todas as nossas estruturas para que você saiba exatamente como é que a gente pode fazer, tá bom? Além disso, também algumas pessoas, elas têm, ou por estarem acamadas, ou porque elas estão em uma situação de ficar mais em domicílio, nesse momento, então elas acabam estando no seu quarto, na sua cama, sem problema algum. Tem que ter algum suporte para botar o celular, porque uma das questões que as pessoas fazem com o celular é ficar segurando o celular assim, na hora da sessão terapêutica. Então, uma das coisas que eu já coloco que não dá para fazer isso. Então, um suporte para colocar um celular, que isso vende até no camelô, baratinho, uma coisa bem simples. O meu eu comprei por R$10 no camelô. Então, você bota um suporte para o celular, caso a terapia seja feita pelo celular. Todas essas plataformas que eu falei, elas servem para ser utilizadas pelo celular. Inclusive, o próprio WhatsApp também dá para fazer por chamada de vídeo. Também um outro recurso, algumas pessoas às vezes me solicitam isso, é fazer por chamada de vídeo por dentro do Messenger. A outra possibilidade é usar o Zoom, é usar o StreamYard, que dá para fazer também de uma forma muito legal, em que a gente consegue manter o sigilo tranquilamente, ok? Sempre preocupado em ter o respeito pelo espaço da pessoa
e que essa pessoa se sinta segura com o trabalho que você está realizando. Então, isso para você profissional. Para você que quer fazer um trabalho com a gente, então é você já saber que vai ter essa segurança, que vai ter que esse espaço é criado em conjunto e sempre é conversado, dialogado previamente. Voltando aqui para a apresentação, depois que a gente fala, né, dessa questão de como é que a gente faz a terapia, do que pode acontecer, a gente também vai falar um pouquinho do protocolo de sigilo e de segurança, que é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, a gente tem lá um sofá, ou uma poltrona, ou uma cama confortável sem risco de queda. Eu preciso garantir a segurança do meu cliente, então eu preciso que ele saiba que é sem risco de queda. Um apoio para a cabeça, como eu falei, para a pessoa ficar confortável. Não dá para a pessoa relaxar e ficar com a cabeça dura, né? Ficando preocupado com o pescoço. Então tem que ser um relaxamento mesmo do corpo. Usar os fones de ouvido, tanto cliente quanto terapeuta. Ter lenço de papel por perto, também já falei sobre isso. Um ambiente silencioso e sem interrupção, que é péssimo. Você está fazendo um trabalho e, de repente, o terapeuta é interrompido ou a pessoa é interrompida. Então, assim, eu acho que isso é até uma questão de respeito, né? Dentro do setting terapêutico, você saber que não vai ser interrompido. Então, a pessoa também não deve ser interrompida. Então, se ela tem outros familiares que residem com ela, caberia ela combinar que aquele espaço é o espaço dela. Afinal de contas, é um investimento nela, naquele dia, naquele horário, em que ela está decidindo investir nela, nos seus aspectos emocionais, na resolução de questões da sua vida. Então, cabe às pessoas respeitarem aquele espaço. Então, ela vai fazer no espaço que for melhor para ela, ok? O sigilo profissional, também já falei bastante disso, é até uma questão de ética também, a gente manter esse sigilo profissional. Usar o meio digital que permita a comunicação em vídeo. Por quê? Aqui eu até coloquei uma imagem para vocês, tem uma pessoa deitada, né, confortavelmente, ouvindo um fone de ouvido, embaixo alguns espelhos quebrando, para poder a gente mostrar que à nossa volta pode estar acontecendo várias coisas, mas naquele momento em que a gente estiver realizando o trabalho com a hipnose neurosensorial, é o momento da hipnose. Não importa o que vai estar acontecendo à volta. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro. É isso que me interessa naquele momento, o que está acontecendo dentro da pessoa. E que ela está acompanhando o que eu estou dando de sugestão. Para isso, eu preciso ver a pessoa. E por isso que a gente fala de chamada de vídeo. Uma comunicação em vídeo. Como esse veículo que também é, né? Que a gente possa ter alguma coisa em que haja interação e que a pessoa possa perceber o que eu estou dizendo, ouvir a minha voz e também me falar o que ela está percebendo. Isso é altamente relevante. Por quê? Porque muitas vezes, se eu estiver lá muito na minha confiança enquanto terapeuta e não perguntar para a pessoa se ela está me acompanhando, às vezes eu falei uma palavra que a pessoa se bloqueou ali e ela não conseguiu continuar acompanhando a minha voz e a minha fala, na minha sugestão. Por exemplo, supondo que eu não soubesse, e por isso que eu falo que é muito importante a gente fazer uma entrevista inicial, né? Uma anamnese, alguma coisa que a gente possa conhecer um pouco da realidade daquela pessoa. Mas se eu estiver colocando a pessoa, isso já aconteceu no início, né? Quando eu comecei, há 20 anos atrás, isso aconteceu já. Claro, os erros servem também para a gente se aprimorar enquanto profissional. Hoje, com a prática que a gente tem, a gente não comete mais determinados tipos de erros. A gente pode cometer outros e melhorar e aprimorar. Mas os erros do passado, eles já foram todos corrigidos, né? Deveria ser assim para todos. A gente não ficar repetindo os nossos erros. E é interessante que já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar fazendo uma visualização criativa, pedindo para a pessoa imaginar um lugar de segurança, em que ela se sentisse confortável, e estou falando lá um monte de coisas, um jardim, e não sei o quê, e a pessoa, de repente, lá meia hora depois, eu pergunto para a pessoa, como você está se sentindo agora? Mantenha seus olhos fechados e me informe, como você está se sentindo? E a pessoa fala assim para mim, eu parei quando eu botei o pé no jardim, porque eu detesto o jardim. Não gosto de terra. Aí você falou que meu pé estava descalço, que eu estava sentindo a terra, eu odeio terra. E aí, isso são grandes aprendizados para a gente, né? Porque há 20 anos a gente não tinha os protocolos que a gente tem hoje. Para que a gente possa sim conhecer a realidade da pessoa e o que ela sente, para que ela não tenha essas paralisações e poder acompanhar passo a passo. Para eu acompanhar, eu preciso do feedback da pessoa. Então, de olhos fechados, a pessoa sim conversa comigo no estado de transe. Ela vai conversar comigo, então ela vai me dizendo, eu estou entrando no jardim. O que acontece? O que você está percebendo? E a pessoa vai me relatando. Aí eu posso avançar na minha fala e dar outras sugestões. E não atropelar a pessoa com um monte de sugestões e a pessoa não me acompanhar. Por isso que é importante essa troca. Essa troca acontece. É o momento em que, por exemplo, supondo que eu estou numa sessão
em que a gente já criou um vínculo, a gente já passou pelas sessões iniciais e a gente vai trabalhar o problema propriamente dito. Então, se eu vou trabalhar um trauma de infância, um trauma relacionado ao pai, por exemplo, estou aqui inventando qualquer coisa. E aí, nesse trauma relacionado ao pai, eu vou e coloco, olha, agora você está num cenário da sua infância, diante da situação que ocorreu com seu pai, me relate o que está acontecendo, o que você percebe. A pessoa precisa me dizer. E aí você poderia me perguntar assim, mas a pessoa pode chorar. E se ela chorar sozinha em casa? Se ela chorar sozinha em casa, seria a mesma coisa que ela choraria no consultório. Porque eu vou estar ali para dar suporte para essa pessoa. Vou estar online, mas eu vou estar ali para dar suporte para ela. Então ela vai chorar, é bom chorar. Geralmente os meus clientes, quando estão resolvendo conflitos, eles choram. Homens, mulheres, crianças, adultos, isso não importa, né? Eles choram. Chorar faz parte da vida. Eu até brinco que se não fosse para chorar, não existia canal lacrimal. Se existe, é porque é para chorar mesmo. Então, se o choro é para você lavar aquilo que aconteceu no seu passado. Então, a gente não tem que ter medo de chorar. Por que as pessoas têm medo de chorar? Não entendo isso. Não tem problema nenhum se o cliente está chorando. Ele vai chorar, ele vai se recompor, vai manter os olhos fechados, vai aprender a lidar com a dor. Porque primeiro a gente cria um espaço de segurança para que esse cliente aprenda a lidar com a dor dele sem precisar entrar, mergulhar no sofrimento. A gente cria um espaço para isso. E aí a pessoa vai lá, vai observar, vai entender a cena do que aconteceu, e aí a gente vai ressignificar a cena com as estratégias. Seja transformando aquilo, entendendo primeiro qual o aprendizado daquilo, como aquilo moldou a pessoa pela vida, quais os aspectos positivos, quais os aspectos negativos, a compreensão de quem ninguém dá o que não tem. Isso é altamente relevante, esse estado de compreensão. Então, desenvolver esse estado de compreensão, tudo isso é possível fazer no passo a passo com a hipnose. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma ancoragem. Então, se você não estiver dirigindo, se você estiver ouvindo ou vendo a nossa palestra e você puder parar nesse momento para fazer um exercício com a gente, então eu faço aqui rapidinho um exercício de ancoragem com você. Então, essa ancoragem é uma ancoragem muito simples, tá? Você vai simplesmente pegar o seu dedo, os meus clientes, um cliente meu estiver vindo, vai saber que a gente já fez esse tipo de ancoragem, muito provavelmente. Vai pegar o seu dedo da mão esquerda, a mão direita abraça o dedo da mão esquerda, e aí você pode descer e relaxar na sua perna. Relaxa seus ombros, fecha seus olhos. Preste atenção no seu corpo, preste atenção em você segurando o seu dedo. Traz para esse dedo da mão esquerda, para o seu polegar da mão esquerda, o sentimento de segurança, de força interna, do seu poder pessoal. Todas as vezes que você segurar com a sua mão direita o dedo da mão esquerda, o seu polegar da mão esquerda, você vai se sentir seguro, confiante e vai ativar o seu poder interno, o seu poder pessoal. Traz toda a sua atenção nesse momento para o seu dedo polegar da mão esquerda. Percebe esse dedo polegar da mão esquerda, ativando em você a segurança, a confiança, o seu poder interno. Reúne os seus recursos internos, ativa o seu potencial interno de segurança, de confiança, de autoconfiança, a sua sabedoria interna de que você é capaz, sim, de resolver as suas questões, de dar um novo sentido para aquelas questões do passado que hoje te incomodam, ainda te incomodam, para que você possa ser feliz. Segurança, confiança, sentimento de capacidade, de força interna, de poder pessoal. Traz tudo isso para esse dedo da sua mão esquerda. E percebe que cada célula do seu corpo, através da sua respiração, vai se transformando em confiança, em segurança, em autoconfiança, na sua força interna. Seus órgãos internos, seus músculos, sua pele, seus tendões, seu cérebro, a sua voz, a sua palavra, o seu coração, seus pulmões, seus órgãos internos, o espaço que você ocupa. E você se sente confiante agora. Traga esse sentimento de confiança para o seu ser. Traga o sentimento de autoconfiança, de segurança para o aqui e agora. A cada inspiração, confiança. A cada expiração, confiança. Inspire profundamente. Confiança. Expire profundamente. Confiança. Inspire profundamente.
Segurança, expire profundamente, segurança. E você se torna a segurança, a confiança aqui e agora. Perceba o dedo da sua mão esquerda, o polegar da sua mão esquerda, atitude de segurança e de confiança. Todas as vezes daqui para frente que você se sentir em uma situação em que precise ativar o seu sentimento de segurança, de autoconfiança, a sua sabedoria interna, o seu poder interno, você vai simplesmente segurar o dedo da sua mão esquerda, vai fechar os seus olhos e vai se lembrar desse momento, vai trazer para você, vai ativar em você essa segurança, esse senso de capacidade, esse senso de realização, a sua força interna, a sua autoconfiança. Inspira, solta o dedo da sua mão, abre os seus olhos devagar. Foi uma técnica rápida só para te ensinar que você pode ancorar em você, no seu corpo. Aqui eu usei o dedo da mão, mas poderia ser qualquer coisa. Você poderia segurar o seu cotovelo. Quando a gente está presencialmente com o cliente, a gente pergunta se essa pessoa, se tem algum problema da gente tocar no ombro dela, a gente pede autorização. Você permite que eu toque no seu ombro? E aí a gente faz um toque no ombro da pessoa, no esquerdo ou no direito, e a gente também pode fazer essa ancoragem no ombro, de segurança, de confiança. E aí a gente colocou um aspecto, mas você pode escolher o que você deseja. Na época da faculdade, quando eu estudava na faculdade, eu ancorava as matérias nos dedos das mãos, na perna. Então, quando eu tocar, aqui está essa informação, aqui está outra informação. A nossa mente é brilhante e a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso cérebro, desde que você compreenda que é possível e se abrir para essas possibilidades, que eu acho também incrível a gente se abrir para possibilidades. Então, o nosso cérebro, ele não faz a menor distinção, deixa eu parar aqui a apresentação rapidinho, para poder a tela ficar grande. Nosso cérebro, ele não faz a menor distinção entre você estar simplesmente num lugar ou imaginar que está naquele lugar. O seu cérebro não faz distinção disso. De que você está num lugar ou imaginando que está naquele lugar. Então, em função se você fizesse uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, as áreas ativadas no seu cérebro da imaginação ou de estar naquele lugar seriam as mesmas áreas. Olha como o seu cérebro é incrível e em como a gente pode utilizar os recursos, não só da imaginação, mas da memória, e transformando essa memória em alguma coisa que seja mais útil para você, transformando essa memória em algo que seja produtivo para você, o quanto que isso tem um poder de cura. Literalmente tem um poder de cura, cura emocional. Mas quem se cura é o próprio sujeito, na medida em que ele se permite acessar informações internas que vão colocar ele numa determinada situação do passado, em que ele quer resolver. Então tem que ter a coragem também para poder resolver. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu quero, mas não consigo. Esse eu não consigo, a gente prepara a pessoa para que ela consiga fechar os seus olhos, acessar aquela informação, porque a gente cria um espaço de segurança, a gente vai aos poucos até a pessoa conseguir acessar aquela informação. E aí, quando ela acessa, ela consegue acessar com distanciamento, sem sofrer junto com aquilo, sem sofrer novamente, porque não é necessário sofrer novamente. E aí, a gente vai fazer toda a sugestão, o caminho da sugestão, para que ela consiga dar um novo sentido, para que ela consiga perdoar o que precisa ser perdoado, e para que ela consiga também olhar para aquela situação sem sofrimento. Não é que ela vai esquecer. Até porque seria muito triste se a gente esquecesse as nossas dores. As nossas dores são constituintes de quem somos. Se as nossas dores são constituintes de quem somos, elas nos trouxeram até esse momento presente, até a história que estamos vivenciando agora. E o que nós estamos construindo e vivenciando nesse momento é o que vai nos levar para a próxima etapa da nossa vida no nosso futuro. Por isso, quando a gente tem uma dificuldade, o único caminho, não adianta olhar para fora, olhar para a lâmpada, olhar para uma foto, ligar para o amigo para perguntar o que eu vou fazer da minha vida. O amigo, ele pode te ajudar, ele pode te dar a opinião dele, mas toda pessoa que te dá uma sugestão, ou te dá uma opinião, ele te dá do ponto de vista da experiência dele, e não do seu ponto de vista. É muito difícil você encontrar alguém, mesmo que seja seu melhor amigo, seu melhor amigo, seu cônjuge, irmão, irmã, mesmo que seja uma pessoa que você ama muito, ainda assim, essa pessoa vai dar a opinião do ponto de vista dos medos dela, de como ela faria, de como ela agiria. E será que é você que agiria daquela mesma maneira?
Então, será que se você apenas ouvir e acatar o que o outro está dizendo como a sua verdade, será que você está sendo honesto consigo e com a sua verdade? Será que essa é realmente a sua verdade ou é a verdade do outro? Então, a hipnose, ela vai te ajudar a você acessar as suas verdades internas, que são só suas, e por isso te dá autonomia. Autonomia para você agir. Claro, a gente também trabalha a autorresponsabilidade, porque o terapeuta é um facilitador do processo. Então, eu não mudo pelo outro. O outro tem que se permitir estar no processo e querer a mudança. Até porque tem uma frase maravilhosa que fala o seguinte, que 25% da terapia é o que acontece dentro do site terapêutico. Os outros 75% é o que acontece quando a pessoa vai colocar em prática na vida dela. Então, dentro da hipnose, eu vou aumentar essa equação um pouquinho, eu vou botar que é 50%, porque a gente consegue fazer muita coisa no aqui e agora, dentro do set terapêutico com a hipnose. Muita coisa mesmo a gente consegue resolver. Mas depois, se a pessoa não tomar cuidado, a gente tem uma coisinha chamada zona de conforto. O que a gente faz? A gente começa a cometer os mesmos erros que a gente fazia antes. A gente começa a caminhar, o nosso cérebro, ele aprende um caminho, isso a gente tem um nome chamado, isso que chama heurística. É você achar que você vai resolver o problema do futuro da mesma estratégia, utilizando o mesmo recurso estratégico que você utilizou há 10 anos atrás. Aí eu já passei por isso, eu sei como fazer. Só que há 10 anos atrás, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Há 10 anos atrás, você não tinha a experiência que você tem hoje. Então, muito provavelmente, essa estratégia que você utilizou há 10 anos atrás também não vai funcionar hoje. Então, é por isso que, às vezes, o senso comum e a maneira com que a gente se responde a um determinado estímulo, na maioria das vezes, não servem as respostas do passado, servem as respostas do presente. Para isso, eu preciso ter autoconhecimento e entrar e mergulhar dentro do meu ser. Todas as respostas, todas que você precisa para resolver os seus problemas internos, as suas questões, as situações, as suas vivências, estão dentro de você. O que a hipnose faz? É uma ferramenta que vai te ajudar a acessar essas informações para que você possa lidar melhor com a sua vida, ressignificar conteúdos, resolver algumas questões, perdoar o que precisa ser perdoado e construir um novo caminho de felicidade. E aí, dentro disso, vou voltar aqui para a apresentação. Dentro disso, a gente tem ainda, dentro de um atendimento online, né, exercícios para a pessoa perceber. A gente, numa primeira sessão, né, supondo que você queira ser meu cliente, então a gente faz alguns exercícios iniciais para perceber se há sensibilidade para a terapia com hipnose neurosensorial. Eu gosto de fazer uma sessão de acolhimento. Nessa sessão de acolhimento, eu conheço a pessoa, vejo se tem um vínculo, vejo se realmente eu posso ajudar com a hipnose. Porque a hipnose ela é uma ferramenta que não serve para todos os tipos de casos. Por exemplo, a pessoa tem um déficit cognitivo, ela tem um atraso mental. Então, muito provavelmente, ela vai ter uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade no seu autoconhecimento. Então, isso pode ser um prejuízo. O paciente é uma pessoa que tem um transtorno psicótico, tem surtos de esquizofrenia. Então, também a hipnose ela é uma ferramenta, a hipnose de uma maneira geral, não só a hipnose neurosensorial, que pode acabar ativando na pessoa um imaginário e ela entrar num surto psicótico. Então, esses casos a gente já avalia desde o início que a gente não trabalha com a hipnose para esses casos, ok? Então, existem alguns casos que realmente é contraindicado a gente trabalhar com a hipnose, até porque aquela pessoa provavelmente vai estar fazendo uso de medicamentos, não vai estar tão propícia cognitivamente para aceitar as sugestões que a gente dá, ou isso pode acarretar algum tipo de prejuízos para essa pessoa. Além disso, uma das coisas que a gente coloca dentro da prática clínica, né? Como é que a gente pode utilizar dentro da prática clínica? Aí eu coloquei uma imagem, a apresentação foi feita com muito carinho para vocês, tá? A gente colocou aqui uma imagem de uma pessoa que parece que está pegando fogo de dentro para fora, né? Tem saindo até uma fumacinha de dentro dela. É mais ou menos assim que o nosso cliente chega para a gente, porque ninguém busca a hipnose como primeiro recurso, ou ninguém busca um processo terapêutico dentro da psicologia ou qualquer outro tipo de processo terapêutico como primeiro recurso. Geralmente é a última coisa. A pessoa já procurou tudo deu errado, ou não funcionou, aí ela vai buscar alguma coisa que seja mais específica. Então, dentro da prática clínica, a gente trabalha com autoestima, autocuidado, autoconhecimento, superação de traumas, ressignificação de conteúdos, compreensão e aprendizado da dor emocional, porque se tem uma dor emocional, eu tenho essa dor desde que eu era criança, mas ela existe hoje, ela está aqui agora, ela não está lá no passado. Ela está no passado e até hoje acompanhando a sua vida, mas você sofre hoje. Então, a gente precisa resolver isso hoje, no aqui e agora.
com uma ferramenta de hipnose que vai acessar a informação do passado, mas você vai superar essa situação dentro de um contexto atual, e não só lá no passado. Então, nem tudo precisa de processo regressivo, embora dentro da hipnose neurosensorial eu também utilize a hipnose regressiva, que é quando você faz uma regressão de idade com a pessoa, que o estado de transe, o estado de consciência é o mesmo praticamente da hipnose neurosensorial ou de qualquer outro tipo de hipnose, e que a pessoa vai acessando informações de etapas da vida dela, até o útero materno, por exemplo. A gente também trabalha ancoragem para segurança e autoconfiança. Acabei de fazer um exercício aqui com vocês a respeito disso. Potencialização dos recursos internos para lidar com os desafios. Isso também é muito legal. A gente poder acordar os nossos recursos internos, ativar os nossos recursos internos, para a gente poder lidar com os desafios da vida. Então, se uma pessoa é mais insegura, ou é mais tímida, ou se essa pessoa está com uma dificuldade de lidar com os recursos internos dela, ou pior ainda, não sabe, não reconhece quais são as suas forças, não reconhece quais são as suas potencialidades, então a gente pode, em estado de hipnose, no estado de transe, favorecer com que a pessoa acesse os seus recursos internos, acesse o seu potencial interno e acorde, né, desperte esses potenciais para lidar com os desafios da vida. Porque todos nós temos desafios. Se tem uma coisa que a gente sabe é que os dias são diferentes, nenhum dia é igual ao outro, ok? Autogerenciamento emocional e também o poder das escolhas. Porque na sua vida, a quem cabe o gerenciamento das suas emoções? A você. Isso não pode ser delegado. A quem cabe o poder das suas escolhas? A você. Isso também não pode ser delegado. Não é possível a gente delegar o poder das nossas escolhas. Porque é justamente o poder das nossas escolhas que nos diferenciam dos demais. O seu caminho, aquilo que você escolheu, é que te faz ser diferente das outras pessoas. As suas escolhas, muito provavelmente, são pessoais, e assim deveria ser. E a gente tem vários filósofos que falam sobre isso, né? E a hipnose, ela, como eu disse, é uma ferramenta. A abordagem que você vai combinar com ela depende da sua prática clínica também, enquanto terapeuta. A abordagem que você vai associar e que você deseja sempre vai depender do seu autoconhecimento enquanto terapeuta também. Porque nós somos terapeutas conforme somos pessoas. Um terapeuta que é mal resolvido, que não se trabalha, dificilmente vai conseguir um bom resultado com a hipnose. Porque, gente, Jung falava muito isso, né? Os nossos inconscientes, eles se comunicam, existe um inconsciente coletivo. O cliente, ele percebe quando você não está bem. Ele percebe, ele te pergunta, hoje você não está com a carinha muito boa? Então, a gente tem que ser autêntico. Quando você assume a sua autenticidade, quando você sabe quem você é, você está sendo honesto com aquela pessoa. E aquela pessoa, e aí você propicia, e isso é criar o vínculo, que aquela pessoa também tenha um espaço para se abrir com você, porque sabe que você é um ser humano, que você está ali como um facilitador, como um terapeuta, mas que aquela pessoa também tem espaço para vulnerabilidade. Assim como você vai ter um dia que, de repente, você não vai estar muito bem, que você vai precisar remarcar uma sessão. Então, isso é importante. Tanto essa relação terapeuta-cliente tem que ter um vínculo no qual as duas partes estão prontas para lidar com o desafio daquele cliente. Eu falo isso para o meu cliente, sempre. Eu estou aqui por você, você está aqui por você. Olha que força maravilhosa. Nós dois a serviço do seu crescimento pessoal. E esse é um discurso que realmente eu acredito, porque é um discurso que eu utilizo, porque eu entendo que quando a gente une forças em prol de uma situação, a gente consegue resolver aquela situação muito mais facilmente. Eu tenho um conflito que eu gostaria de resolver, que é desde a minha infância, ou um trauma, um abuso que eu sofri. Tudo isso é possível de ser resolvido com a hipnose. A vida precisa ser leve. Então, a gente poder resolver os nossos traumas, as nossas questões, resolver as nossas questões familiares, resolver as nossas relações interpessoais, as nossas questões com o trabalho. Muitas pessoas também me procuram isso, ainda mais nesse momento, para compreender o que é que elas podem fazer, além daquilo que elas profissionalmente já fizeram durante a vida delas todas. Então, o que mais que eu posso fazer? Como eu posso me descobrir e me reinventar? E às vezes é necessário, sim, a gente olhar para dentro para saber como é que a gente pode se reinventar. Então, o poder de escolha é seu, é você que escolhe. Eu não quero agora não. Inclusive, isso é interessante que quando a gente fala dentro de processo terapêutico, a gente tem um termo chamado resistência. O que é resistência? É quando o cliente está indo num caminho, esse é um termo até que quem galgou aí, quem cunhou foi Freud. Então, quando você está num processo terapêutico,
e aí, de repente, algo te cria uma resistência. Você sabe que se você avançar para ali, talvez você tenha realmente a solução que você queria. E talvez essa solução não seja tão boa nesse momento, que você tem um ganho secundário. Nesse ganho secundário, alguém abre a porta para você, alguém faz um carinho em você, alguém da sua família se aproximou, e aí tá te dando mais atenção que antes você não tinha, porque você está doente, porque você está sofrendo. Então, todo sofrimento, a gente sempre conversa para poder a gente entender qual é o ganho secundário. Às vezes, no diálogo, não é possível a compreensão, mas na hipnose sempre é, porque a pessoa acessa esse ganho secundário. Então, se o terapeuta, ele souber como conduzir o processo de hipnose, ele vai ajudar a pessoa no seu próprio processo de autodescoberta. Então, a terapia com hipnose, principalmente com hipnose neurosensorial, é um processo de autodescoberta, é um processo de resolução de questões que ainda não foram resolvidas. Além disso, investimento pessoal na felicidade. Aí eu vou falar um pouquinho da minha questão com a felicidade, né? Meu nome é Beatriz, o significado do meu nome é aquela que faz o outro feliz. E sempre, desde muito nova, quando eu descobri o que isso significava, lá com 14, 15 anos de idade, eu percebi que, assim, era muita responsabilidade, né? Eu fazer o outro feliz. E aí eu comecei a pensar que eu deveria pensar em trabalhar a felicidade de uma outra forma. Então, quando eu compreendi qual era o meu propósito de vida, o meu propósito divino, aquilo que eu entendo como algo que eu norteio para a minha vida, que é o norte daquilo que eu vou fazer, e que é justamente ajudar as pessoas a se autoconhecer, ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho de felicidade, e isso, eu sempre gosto de fazer isso, eu ajudo as pessoas efetivamente no seu desenvolvimento pessoal a encontrarem qual é o seu caminho único de felicidade, que é o caminho dela e não o meu. Então, eu também compreendi, quando eu escolhi a psicologia na minha vida, que esse investimento pessoal é único, que a felicidade é de dentro para fora, que ninguém faz ninguém feliz, que você pode estar rodeado de amigos, de pessoas que você ama e que também te amam, e mesmo assim você está passando por um processo no qual você se sente infeliz. Então, em função disso, ajudar e contribuir com que o outro conheça o seu caminho de felicidade, descubra o seu caminho de felicidade, descubra qual o seu propósito, também faz parte do meu processo terapêutico. E aí, eu estou falando aqui muito de como eu trabalho, porque cada profissional vai trabalhar de uma forma diferente, né? Então, eu trabalho bastante com todas essas questões, e isso tem funcionado muito, muito mesmo. E é tão bom a gente poder, em poucas sessões, né, ou num processo de terapia breve, que é até 12 sessões, a gente percebeu uma mudança radical na vida daquela pessoa, uma pessoa que tinha um trauma, por exemplo, que não conseguia ter uma relação íntima com um parceiro ou uma parceira, e, de repente, antes do final da terapia, desse processo de 12 sessões, conseguir ter uma relação, conseguir começar a ter um relacionamento íntimo, começar a namorar. E isso é muito legal, a gente vê o crescimento da pessoa, né? E aí eu tô falando de um aspecto, um exemplo que poderia ser, mas tem tantos e tantos outros exemplos, e que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nem imaginava que eu ia conseguir resolver esse problema, porque isso me acompanha há 50 anos, e hoje aqui, às vezes, num processo terapêutico em que na 10ª sessão, eu me sinto outra pessoa, em algo que eu levei 50 anos para resolver. Porque eu não tinha descoberto a hipnose ainda, né? Então, a hipnose neurosensorial, ela tem esse recurso. Eu gosto também muito de trabalhar com perfume, com aromas, e fazer ancoragem com aromas para trabalhar a calma na pessoa, a tranquilidade, ou às vezes que a pessoa precisa tomar uma decisão, a força para tomar aquela decisão, porque nem tudo é só calma, paz e tranquilidade. Às vezes você precisa de uma ativez, ou seja, ser ativo, você precisa estar ativo para tomar uma decisão. Então, só na calma, às vezes você não consegue. Então, também esse sentimento, trazer para a pessoa esse sentimento de que ela tenha coragem, a força interna, para ela tomar uma decisão e para ela agir, isso também é importante, porque não pode ficar só no campo da imaginação. A gente também precisa preparar a pessoa para a ação, porque é a ação na vida dela que vai fazer a diferença. E isso é altamente relevante. Então, a gente tem o pensamento, a gente tem o sentimento, a gente tem a ação e a gente tem o resultado, que a gente chama de método PSAR. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Se eu não chegar num resultado que eu desejo, é porque tem alguma coisa errada desde lá de trás. Desde o meu desejo, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação. O que eu estou fazendo na minha vida que faz com que eu tenha sempre os mesmos resultados e que eu não goste desses resultados. Se eu não gosto dos resultados, eu preciso mudar lá no fundo. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a situação, a minha maneira de sentir, para que eu possa mudar a minha ação e ter novos resultados.
Então, esse é um investimento pessoal de felicidade, bem-estar, saúde, qualidade de vida, que são coisas que eu acho que são fundamentais. Claro, também, às vezes, as pessoas procuram a hipnose como um método da pessoa ser mais próspera, lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com a sua relação com o trabalho. Então, isso vai depender sempre da demanda de cada pessoa. Existem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode buscar um processo terapêutico. Então, aqui, gente, tem as nossas informações a respeito de atendimento online com hipnose neurosensorial. A gente tem aqui o nosso e-mail, isecpsicologia@gmail.com. Esse WhatsApp 21 99 672 4459 é do nosso suporte técnico aqui do Instituto de Psicologia Ser e Crescer, Casa dos Sete Saberes, e você pode entrar em contato conosco caso você deseje saber mais informações a respeito de, eu quero atendimento com hipnose online. Eu gostei do que a Beatriz falou, do que a professora Beatriz falou, e eu quero fazer uma consulta, quero fazer assim um tratamento com a hipnose neurosensorial. Então, isso também é possível se você entrar em contato conosco. E aí, parando aqui de compartilhar a tela, quero agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos juntos aqui no nosso congresso de hipnose neurosensorial, com várias pessoas e vários profissionais renomados, pessoas que vêm fazendo a diferença aí no nome da hipnose neurosensorial no Brasil e da hipnose clínica também. E eu também me considero uma dessas pessoas, não só por causa do livro, né, que eu escrevi junto com o professor João, mas em função do meu trabalho, porque hoje realmente é o meu carro-chefe trabalhar com a hipnose neurosensorial online. Eu espero que você possa ter tirado um pouco das suas dúvidas, tanto se você gostaria de fazer um atendimento online, quanto também se você quer ser um terapeuta de hipnose neurosensorial, porque nós temos cursos aí, a gente tem sempre está viajando o Brasil, temos cursos online também, curso telepresencial de hipnose neurosensorial. Lembrando que, só destacando isso, a sessão de hipnose nunca deve ser uma sessão por curiosidade. Eu estou curioso de saber se eu sou uma pessoa hipnotizável, se eu vou aceitar a sugestão, estou curioso para saber como é. Então, eu, por exemplo, não trabalho com esse tipo de sessão. Sessão única, para mim, não funciona, porque a pessoa precisa se comprometer com o seu progresso, com a sua evolução. Então, a hipnose é uma ferramenta dentro de um processo psicoterapêutico. E por isso, eu trabalho com a terapia breve, com a hipnose neurosensorial, nesse momento, trabalhando online, de uma forma realmente extraordinária. Tenho visto os meus clientes têm ganhos imensos, e até mesmo com poucas sessões a gente conseguir desenvolver um estado de bem-estar, de qualidade, de resolução de conflitos e de traumas, o que eu acho muito positivo. Foi um prazer estar com você aqui no Congresso de Hipnose Neurosensorial. Eu sou Beatriz Acâmpora e até breve.